Olá, estamos de volta com o nosso projeto de lives, projeto Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. Hoje nossa convidada, odontopediatra, doutora Juliana Abdenur. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar a entrada dos nossos participantes e a chegada da nossa convidada. Boa noite! Projeto de lives da Lupa Consultoria e Treinamento, Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. No ar, hoje, live extra com a doutora Juliana Abdenur, odontopediatra, que vai trazer muita informação para todo mundo. Nossa convidada já chegou! Vamos aguardar a chegada dela. Doutora Juliana, conosco hoje. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui. Igualmente, seja muito bem-vinda ao nosso projeto de live, Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para mim. Muito Obrigada. bom com você. Obrigada, doutora Juliana. Nossos convidados estão chegando aí, nossos participantes. As perguntas estão abertas. Vamos começar apresentando a doutora Juliana, que é mestre e especialista em odontopediatria pela UFRJ, professora da Universidade Estácio de Sá na disciplina de odontopediatria, é coordenadora do curso de especialização em odontopediatria da Associação Brasileira de Odontologia, Duque de Caxias, e professora do curso de especialização em odontopediatria do Instituto de Odontologia Multidisciplinar. Essa fera chegou para trazer muita informação bacana para a gente hoje. Vamos lá, doutora Juliana? Vamos lá. Pronta? Estou pronta. Doutora Juliana, a odontopediatria é uma especialidade dentro da odontologia que é voltada especialmente para atendimento dos mais jovens, desde bebês até adolescentes. Como está sendo garantido o sorriso dos pequenos nessa pandemia? Nessa pandemia está tudo diferente, né? É algo que nós nunca imaginávamos viver, né? Apenas nos livros de história. Então, uma realidade para todos nós nova. E na vida, o novo está aí para nós nos reinventarmos. E temos que nos adaptar. Então, prestar atenção nas crianças, na maneira como elas estão lidando com essa situação, tentar trazer o máximo de tranquilidade que puder. Elas estão nos ensinando demais, né? Porque elas estão em casa e quando elas precisam sair, elas saem com uma excitação, né, de alegria. Eu tenho observado isso no consultório, vira um evento. É claro que várias delas, quando chegam no nosso dia a dia no consultório, já era um evento, porque a gente tem uma relação muito positiva com as crianças, né? A gente tenta fazer com que esse ambiente seja o mais agradável possível. E nessa pandemia a gente tem que ser, além do agradável possível, o mais acolhedor possível. E eu acho que o cuidado é a palavra-chave. Então, quando você trabalha no cuidar com afeto, tudo fica leve. O que está pesado, a ansiedade que está ali, o nervosismo, a apreensão dos pais, porque a criança percebe, né? Lava a mão, passa álcool, não encosta aqui, não tosse, olha a máscara, pega aqui. Então, e a criança que está ali presa, confinada, de repente sai, né? Vem aquela sensação de liberdade, ali vira um evento. Então, no momento que nós vamos acolher esta família, acolher esta criança, nós temos que, com muito afeto, com muita tranquilidade, tentando diminuir essa ansiedade que é natural, tentando quebrar essa barreira que é natural, fazendo com que aquele momento seja o mais leve possível. E eu acho que quando a gente trabalha com afeto, com leveza e com cuidado, tudo fica bem, transcorre de uma forma positiva. É verdade.
Quando a gente Tantos trabalha com amigos aí na live, só tô vendo aí a Denise, Melissa, Luciana, Letícia, várias pessoas queridas. o pessoal está chegando aí devagarzinho, daqui a pouco a gente abre para as perguntas dos participantes, as perguntas estão abertas. Pessoal, Brasil. daqui a pouquinho a gente vai para as perguntas dos nossos participantes. Sejam muito bem-vindos e as perguntas estão abertas, como eu disse, e a gente entra nas perguntas dos nossos participantes. Tem aí um fã-clube bom, hein, doutora Juliana? Eu também sou muito amiga da doutora Denise, uma querida, odontopediatra de primeira. Vamos lá. Como foi se reinventar profissionalmente para enfrentar a pandemia e não deixar de atender os seus pacientes? Não deixar o quê? Atender os seus pacientes. Ah, uma excelente pergunta. Excelente pergunta. No início da pandemia, houve a necessidade de nós pararmos com atendimento de rotina, nos mantendo apenas nos atendimentos de urgência e emergência. E aí, o auxílio hoje da tecnologia fez com que a gente, de alguma forma, acolhesse as famílias que tinham, porventura, alguma necessidade. Então, a tecnologia nos ajudou demais, né? Nesse contato, nessa questão de proximidade, no acolher. É algo que eu preconizo no meu dia a dia, o acolhimento, o cuidado, um cuidado personalizado, individual. E aí nos deparamos com algumas questões particulares da profissão. Tivemos que aprender sobre um vírus que ainda não sabemos dele na sua magnitude. Estamos aprendendo a cada dia. A área de saúde é assim, como qualquer área de trabalho, né? Você que trabalha com ensino sabe, todo dia é dia de aprender. Eu, antes de entrar na live, eu estava numa aula, até agora, até 40 minutos atrás, como eu te falei. Então, eu estava assistindo uma aula no Instituto SKB de um tema super relevante para a odontopediatria. Então, a gente acaba todo dia aprendendo alguma coisa. Voltando para a sua pergunta, não que eu tenha saído do foco, algumas coisas foi necessário que nós nos adaptássemos, né? Tivemos que tirar todo o aparato de lúdico do consultório, os bonecos, os livros, porque a gente não pode ter esse contato, essa troca. O consultório precisou ser descaracterizado, mas não quer dizer que ele não tenha algo que remeta à infância, que aquele consultório não esteja próprio para acolher a família. Porque no momento em que você estabelece uma comunicação, uma vez havendo a comunicação, havendo a troca, o sucesso está garantido. Então a consulta transcorre com muita facilidade. Então, não necessariamente a gente precisa do lúdico, né? Não necessariamente a gente precisa tocar no físico do boneco. Às vezes o boneco pode ser a própria criança, o boneco pode ser o seu próprio instrumental, e dali você comunica com a criança, dependendo da idade dela, dependendo da cognição que ela apresente, e você faz com que aquele momento seja adequado, correto e acolhedor para aquela família. Algumas coisas nós precisamos acrescentar. A biossegurança na odontologia sempre foi uma questão relevante, importante e imprescindível. Então isso não mudou tanto, né? Porque isso já era uma rotina da odontologia. O que foi necessário foi a introdução de determinados equipamentos, como a face shield, uma máscara que você não pode, já recebe o paciente com aquela máscara. Mas como eu havia dito na primeira pergunta que você me fez, hoje a tecnologia facilita essa nossa troca, né? Então a gente pode fazer uma consulta prévia. Então eu tenho ligado para os pacientes, eu faço uma consulta por vídeo, eu coloco a máscara para a criança me ver. Quando a criança, a família hoje chega no consultório, tem uma foto minha para a criança ver. Então, assim, para ela lembrar, pessoa sem estar transformada, né? Então,
no momento que você, hoje, graças a Deus, o mercado nos fornece jalecos descartáveis coloridos. Então, a cor vem aí para tranquilizar, para alegrar, para remeter uma princesa, para fazer lembrar de um super-herói, para relembrar como se fosse um astronauta. Então, tudo é adaptável, né? Então, o ser humano é adaptável. Então, quem tem essa capacidade de se transformar, fica leve, o que é pesado. Porque se nós nos conectarmos só no peso da pandemia, a gente não consegue romper a barreira. Agora, no momento em que a gente conecta, eu vou à frente, isso não vai me abalar, a minha profissão não acabou, porque no início da pandemia, a odontologia ficou muito assustada com a medicina, como todas as áreas. O que será de mim? Acabou? Será que eu vou conseguir trabalhar como eu trabalhava? Será que eu vou poder abraçar a criança? É algo que me faz muita falta. O toque. Nós somos latinos. Nós temos o contato, mas nós temos tantos órgãos. Eu posso abraçar com o meu olhar. Eu posso abraçar com um trocar de energia. Recebe uma energia, recebe uma energia. Recebe um abraço apertado. Não é? Tem um abraço de pé. Tem várias maneiras de você acolher no tom da sua voz. Num abaixar e falar no olho. Num contato com o próprio meio de comunicação. O telefone está aí, essas crianças estão totalmente ligadas. Então é assim. E fica leve, fica leve. O paciente que já tem um contato com um profissional, sem ser uma consulta de primeira vez prévio, se você já estabeleceu o vínculo, esse vínculo está estabelecido. E a criança não está preocupada, ele vai só se adaptar. Ele vai ali ficar feliz e fica tranquilo. Uma coisa a gente também precisou, foi espaçar o número de pacientes. Hoje não existe mais a possibilidade de termos pacientes na sala de espera, né? Então hoje a gente precisa ter consultas com intervalo de tempo diferente do que a gente tinha. Então eu tinha um costume de trabalhar de hora em hora, hoje eu já estou num processo de hora e meia. Então, assim, é necessário para que a gente tenha uma desinfecção do ambiente antes de receber o paciente, né? E também um processo de desinfecção após a saída do paciente. E isso é uma coisa que nós já fazíamos, mas nós não fazíamos como hoje é preconizado. Porque hoje é preconizado limpar absolutamente tudo. Antes a gente tinha um protocolo, hoje esse protocolo foi estendido. Hoje a gente tem tempo de pausa. Então esse cuidado é necessário. Então as pessoas também têm que compreender, porque nós estamos aprendendo juntos. Cada hora sai uma pesquisa, o estudo é constante, cada hora vem uma informação nova. Uma vez esse estudo sendo robusto, adequado, embasado, aí sim a gente põe para aplicar dentro do consultório, como a minha amiga aí, a professora lá de Aracaju, a Su, está dizendo aí, estamos nos reinventando, mudou muita coisa, mas o contato não mudou. A fala não mudou, a comunicação não modificou. E aí, quando você tem a comunicação, fica leve. Eu, no meu primeiro dia de atendimento de uma urgência dentro do consultório, na pandemia, eu terminei o atendimento, eu sou uma pessoa super positiva, sou alegre, sou positiva, sou para frente, a gente passa por tantas coisas na vida e a gente vai aprendendo e vê que a alegria é algo que tem que ser sempre trabalhado na vida. Quando eu terminei meu atendimento, eu chorei copiosamente. A minha assistente não acreditou, ela, Juliana, eu falei, eu estou conseguindo parar de chorar. Mas eu chorei numa... estão dizendo que eu fiz excelentes colocações, ouvi isso de você, muito obrigada, uma amiga super competente. Eu chorava copiosamente, eu dizia, meu Deus, o que será da minha profissão? O que vai ser de mim? Eu não pude encostar na criança, eu não pude fazer várias coisas que eu fazia. E aí,
tudo vai ficando leve. Aí vários amigos dizendo que também choraram. E esse também houve um apoio entre os profissionais, entre os colegas. Nós nos apoiamos demais. Nós trocamos muita experiência. E nessa troca de experiência, nessa troca, nós fomos vendo e fomos percebendo que ia ficar mais leve. Uma vez a minha mãe me disse uma frase que me marcou demais. Ela disse assim: não tenha medo do primeiro dia. Você terá muitos primeiros dias pela frente. Então, todo dia é o primeiro dia. E todo dia a gente vai vivenciar uma coisa diferente. E aí depois, aquilo que era complicado pra gente, no momento que nós vamos nos reinventando e vamos nos readaptando, fica leve. Fica leve. Vira rotina. E no momento que vira rotina, vira leveza. Aí a criatividade vem. Né? Porque aí você diz assim, pronto. Estou equilibrada. Meu protocolo está estabelecido. É isso que eu tenho que fazer. A ciência diz que eu tenho que fazer isso. Agora eu vou botando uns toques. E vamos trocando informação com um colega. Né? Na minha profissão eu não tenho concorrente. Nós temos amigos. A minha especialidade, eu tenho orgulho da minha especialidade. A minha especialidade eu não conheço um odontopediatra que não apoie outro odontopediatra. Pelo menos na minha rede de contato. Então, todo dia a gente troca. Olha, eu fiz isso foi muito legal. Olha, eu consegui esse contato que foi muito bacana. Olha, eu tive essa experiência com a criança. Vou tentar. E é isso. É isso. O mundo foi feito. Há espaço para todos. Há espaço para todos. Então, o que nós temos que fazer é nos unir. E eu acho que isso tem a ver até com esse momento que a gente está vivendo. O mundo parou. O mundo parou para uma reconexão. Para nos ensinar. Porque na vida a gente aprende todo dia. Não há um dia que a gente não aprenda. Nós aprendemos com a natureza. Eu aprendi a encarar o meu consultório de uma outra forma. Eu aprendi, às vezes, até dizer não. Meu coração é mole. Se a pessoa fala 3 vezes comigo, já venho sim. Mas eu também aprendi a dizer não. Agora não dá. Com esse protocolo não tem como. Vamos fazer assim. Mas aí vem mais uma vez a palavra comunicação. Olha a ação aí. A gente tem que ser proativo. A palavra que está na moda, que é empatia, que às vezes até cansa, porque muita gente está usando essa palavra porque acha que está só na moda. Não. A empatia é uma exigência do mundo atual. Não dá mais para cuidar se você não se colocar no lugar do outro. Não dá mais. Então, o momento atual é de se colocar no lugar do outro. Eu sei o que você está sentindo. Eu estou junto nessa. Vamos juntos. Né? E aí nós vamos trabalhando. E tudo fica leve. Aí a lágrima de medo que eu apresentei, né, de ansiedade, de medo, que faz parte do ser humano, se transforma numa lágrima de emoção. Porque você diz assim, tô aí, a minha profissão é linda, a gente está vencendo, a gente está crescendo, não tenha medo, tô seguindo o protocolo. Outro dia eu contei para uma amiga, a criança chegou cheia de recomendações. Não pode encostar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu estava atendendo, ela ia com o dedo assim, ó, no meu jaleco. Aí eu dizia, tô vendo o seu dedo no meu jaleco. Aí ela parava e ia de novo. Aí eu disse para ela, sabia que essa pontinha do seu dedo tá me dando muita energia? Ela foi e encostou. Ficou. Aí eu disse, já tô energizada. Ela guardou a mão. Eu estava com um jaleco descartável, que ia ser utilizado só para ela, que ia ser descartado ao final. A mão dela estava higienizada. Ela precisava encostar em mim naquele momento, pela idade dela, que ela era de uma idade ainda, que precisava tocar. Não me assustei com isso. Lidei com naturalidade, ela concluiu o que ela queria,
Pronto. Né? Então é isso. Cada dia um dia. Espero que eu tenha respondido de uma forma a sua pergunta. Doutora Juliana, esse é o seu grande diferencial, esse tratamento humanizado, amoroso, com empatia. Esse foi o seu diferencial para que a gente pudesse lhe convidar para uma live como essa, de profissionais que fazem diferença, né? De pandemia. Então, Obrigada. nada mais justo que ele lhe presentear e nos presentear nessa live. Obrigada então, pelo carinho. A senhora foi escolhida. Uma live extra, inclusive, né? Uma live extra do projeto. Nós só tivemos 20 até agora e não teremos mais. E é um presente, né? Um presente tê-la aqui conosco essa noite. Tantas pessoas aqui, pacientes falando comigo, ex-alunos, alunos, amigos, professores. Me emociona. Vários recados. Minha madrinha mostrou ali que estava chorando. Obrigada, Martina. Muita gente com depoimento aqui, a gente já vai ler todos, mas vamos em frente, porque a gente tem tempo para a live está super animada, muita gente falando aqui, né? Vamos lá. A gente já falou sobre os desafios que você encontrou. Minha chefe na Estácio, professora Luciane Monte Alto, que é minha amiga, sempre foi uma referência para mim. Ela está aqui, é uma honra para mim. Lu, você é incrível. Já a gente vai apresentar todos os participantes que estão aí. Você percebeu nesta pandemia, se os cuidados foram redobrados pela família com a saúde bucal dos mais jovens? Essa pergunta delicada. Eu não tenho esse dado para você, mas eu posso ter um dado que eu tenho observado. No momento que estão todos em casa, numa readaptação, os pais precisando executar funções de pai e mãe, funções de profissionais, funções de auxiliadores na educação, função de se adaptar ao mundo novo, a rotina foi completamente modificada. E quando às vezes a rotina é modificada, às vezes a rotina de higiene também é modificada. E às vezes não é modificada para o melhor. Eu tenho observado agora que eu retornei ao meu trabalho de rotina na última quinzena de junho, e nesse decorrer agora do mês de julho, eu tenho observado muitos pais relatando para mim: Juliana, dá uma olhada nessa escovação porque está um caos na minha casa. Não estou conseguindo dar conta. Mas isso é algo que me chamou a atenção. Me chamou a atenção para uma questão que se chama prevenção. Ao mesmo tempo, vou voltar aqui um pouquinho no meu raciocínio, eu recebi um telefonema muito interessante, foi um WhatsApp muito interessante no início da pandemia. Uma mãe escrevendo para mim assim: Ju, quero te agradecer pela Rose, que é a minha assistente, ter me ligado para lembrar da minha consulta, porque eu já fui e a minha filha está em dia. Olha que interessante, ela teve a consciência que ela poderia passar por um momento onde tudo fecharia, que o acesso ficaria complicado, e ela ficou feliz por um programa preventivo. Então, mais uma lição. É algo que a gente tem uma tendência a trabalhar, isso é a odontopediatria como um todo, trabalhar em cima da prevenção. Trabalhar em cima nessa consulta de rotina, dependendo da necessidade da criança. Existem crianças que precisam ir ao dentista mensalmente, outras bimensal, trimensal, outras uma vez anual, outras 6 em 6 meses. Vai depender da necessidade daquela criança. Então, isso é muito importante. E quando você trabalha isso e organiza esse processo, vai entrando, né? Na família, essa questão da necessidade do cuidar, né? Da necessidade da higiene. E uma coisa que me chamou muita atenção, que é algo que eu vou enfatizar mais
é o cuidado. Olha, tem que ter hora para tudo. Na pandemia, agora fica então até uma dica, né? A gente cessou um processo de quarentena, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Porque a gente já está no estágio de reabertura. É uma reabertura que as pessoas ainda não compreenderam, que é uma reabertura que requer cuidado e atenção. As pessoas estão achando que tudo está normal, não está normal, o vírus está aí, precisa se usar máscara, não tem como fazer aglomeração, mas estamos voltando aos poucos a uma rotina. E uma coisa que a gente tem que trabalhar e organizar e passar isso para o paciente a partir do hoje, manter esta rotina em casa. Então tem que ter rotina para acordar. Eu tenho uma sobrinha eu sou filha única, mas eu tenho uma sobrinha do coração que faz homeschooling de uniforme. Foi uma vontade dela, não foi nem dos pais, não. Ela quis colocar o uniforme para assistir a aula. Mas eu achei super interessante, porque essa rotina é importante. Quando as pessoas tiveram dificuldade de dormir no período inicial da quarentena? Todo mundo. Porque mudou, o nosso organismo modificou. Quando nós restabelecemos a rotina, tenho certeza que todo mundo voltou a dormir melhor. Então, para fechar a pergunta que você me fez, eu não tenho um dado específico em relação a isso, mas em relação a uma observação clínica neste período de 4 semanas minha de atendimento, eu posso dizer que a maioria dos pais chegam até mim dizendo: Juliana, pelo amor de Deus, me ajuda. Juliana, lá em casa eu não estou dando conta. Ó, não estou controlando, até porque as crianças estão comendo mais. As crianças estão tendo acesso à geladeira e à despensa como não tinham antes. Uma coisa que me preocupou muito foi o açúcar. As pessoas estão consumindo mais açúcar. O doce diminui um pouco a ansiedade, né? E foi um momento de aumento da ansiedade, muita gente vai para essa fuga. Então a gente tem que tentar equilibrar esse processo. E criança até 2 anos de idade é 0 açúcar. Depois a gente tem um limite pela Organização Mundial de Saúde de 25 gramas dia. Então o açúcar é um veneno que a gente tem que controlar. E é da nossa responsabilidade verbalizar isso também. Verdade, essa observação muito oportuna. Vamos dar boas-vindas aqui aos nossos participantes: Carol Rebelo, Luciana Neto, Luciana Mel, Adelise, Lourdes Mendes, muitos amigos, Rosângela, Ivone, Maia. Nossa, muita gente. Eu travei, você está me ouvindo? Graça, Luiz, sejam muito bem-vindos à nossa live Estrelas em Ação, que brilham em tempos de pandemia. Você está me ouvindo? Eu estou travada. Eu acho que eu vou sair e vou voltar de novo. Pode ser? Não, fica aí, só dá um tempinho que volta. Ah, é? Destrava sozinho? Ah, então tá. A gente tá te ouvindo. É só a imagem que está travada. Então tá bom. Tem vários pacientes meus aí. Tem meus adolescentes, já vi Sofia, vi o Dalton, vi a Roberta, da Mandinha. Foi. Tenta sair e entrar para sua imagem. Eu acho. Já a gente... A doutora Juliana entra aqui rapidinho na nossa live. A imagem dela congelou. Mas muita informação ainda pela frente para a gente conversar com ela nesta live de Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia, com a odontopediatra Juliana Brenu. Chegou aqui, vamos autorizar a entrada dela. Voltou. Vamos lá. Doutora Juliana, voltando. Você sabe por que eu travei? Eu travei porque eu fui ver os comentários, aí eu fui mexer.
Fui mexer. Não vou mexer. Deixa os comentários aí que depois eu vejo. A live vai ficar salva? Aí vai ficar salva e depois ela vai para o nosso canal do YouTube. Da Então tá, pronto. Nós temos aqui alguns comentários. A ansiedade de todos, né? Pelos comentários. Vamos lá. A Denise falando que orgulho. Eu sou amiga da Juliana. A Lourdes Mendes falando parabéns pela sua escolha como dentista. Você tem vocação para o que faz realmente. Obrigada. Mais aqui, falando que você é alegria. As pessoas choraram também na mesma situação, né, que você colocou. A Mila está falando que ela teve muita dificuldade também, né, com relação ao início dessa pandemia. O pediatra botou muitos depoimentos aqui falando que somos uma equipe, minha amada, chefe. Chefe. A Lu é uma vida. Os pais estão relatando essa questão também da dificuldade da pandemia, a ansiedade de todos. Além de uma excelente profissional, a Ju é uma pessoa maravilhosa, Luciana Neto. Bom, vamos continuar. Tem muita coisa para a gente contar aqui. Vamos. Um pouco da rotina, né, que mudou no consultório, a questão de adaptar um pouco essa nova rotina, né, em momento de pandemia, essa coisa do acolhimento da família. Você está utilizando algum outro recurso ainda não citado aqui, diferente, para acolher a família nesse período? Sim. Sim, eu tenho, como hoje nós estamos pedindo para que vá apenas um acompanhante por criança, né, por uma questão de aglomeração e transmissão do vírus, né, eu tenho feito uma pré-consulta virtual. Porque hoje, antigamente, a responsabilidade toda era da mãe, né? A mãe que levava ao médico, a mãe que levava ao dentista. Hoje a família, né? As mães, os pais, a mãe e o pai, mãe, pai e avó, mãe, pai, avó e babá, né? Não tem isso no nosso dia a dia? Então, e aí como é que a gente faz essa situação? Uma família que dá a importância do cuidado dessa forma, você tem que estar preparada para isso. Então, eu tenho feito bate-papo com os pais, às vezes antes da consulta e pós-consulta, para fazer um relatório do que aconteceu, para explicar. A consulta, por mais que nós tenhamos 1h30, ela tem que ser uma consulta mais breve. Então, às vezes, o time que a gente precisaria conversar no consultório, eu estou fazendo isso de uma forma virtual, né, para poder organizar algumas questões, de sensibilizar a criança. Tenho utilizado muito música no consultório, né, a música calma, uma música bem colocada, principalmente uma música clássica. A gente tem trabalhos na literatura mostrando a importância da musicoterapia. Tenho feito exercícios de respiração com a criança. Eu tenho passado um vídeo muito interessante, depois tem vários amigos que estão aí, quem quiser depois eu posso compartilhar. É um peixinho respirando. E aí eu tenho mostrado isso para a criança e faço a criança respirar junto comigo. Eu outro dia gravei até um vídeo e enviei para uma grande amiga minha, a professora Suzana Paim, que trabalha dessa forma, com várias terapias alternativas, e ela trabalha enfatizando a questão da respiração. Era uma prática que eu já fazia, hoje em dia eu faço mais. Cheguei a mandar o vídeo para ela, porque foi uma graça, porque é uma criança que eu já atendo há um tempo. Ela estava muito nervosa com a situação, que era a primeira vez que ela estava saindo de casa. Aí eu cheguei para ela e falei assim, tá tudo bem com você? Aí ela assim, não, tô ansiosa. Ela tem 6 anos. Eu falei, mas não precisa ficar ansiosa.
Eu falei, mas você tá ótima aqui, você tá... Gostei da maneira como você sentou, como você ficou. Aí ela parou e disse assim, eu tô segurando. Ai, gente, eu quase morri segurando a ansiedade. Nesse momento eu tive que parar tudo que eu estava fazendo. Porque uma criança que consegue verbalizar, que está segurando a ansiedade, é claro que o dentista tem que estar preparado para olhar a criança como um todo. E eu percebi que ela estava diferente do que normalmente ela era. Naquele momento eu não podia fazer mais nada do que o que corresponderia a uma consulta tradicional odontológica. Tradicional. Porque não é a consulta que a gente faz hoje. Hoje que eu digo desde de algum tempo. Não estou falando da pandemia, não. Porque a consulta protocolar, assim, do que só questões bucais, já tem um tempo, né? Então tem que ser uma consulta individualizada. Como você disse, humanizada. E aí eu parei. Respirei com ela. Aí ao final da consulta, eu perguntei, eu falei, eu posso gravar um seu depoimento? Ela, o que é depoimento? Aí eu expliquei. Aí ela falou assim, pode. Aí eu perguntei, você tá o quê? Ela, ansiosa. Tô segurando. Aí eu disse, e como é que a gente fez para ficar leve e a ansiedade ir embora? Aí ela disse, respirei, cheirei a flor e assoprei a vela. Quando ela fala soprar a vela, ela fala assim, relaxando. Esse vídeo eu até mandei para a professora Suzana e ela vai, com a autorização dos pais, claro, utilizar isso em sala de aula. E é isso, a respiração é algo que a gente tem que trabalhar. Entrar em sintonia, porque quando a gente respira, eu fiz equitação durante um tempo na minha vida. Chegava uma hora que o meu instrutor dizia, agora a amazona e o animal respirando para entrar em sintonia. A gente respirava para entrar em sintonia com o animal. Isso é para a vida. Então, hoje, o fato de você parar e respirar com a criança é algo fundamental. Nessa pandemia, eu passei a meditar. Medito eu e acho que mais 25 mil pessoas, né? Com o Tadashi no Instagram. Quando acabar essa live, eu já vou entrar direto na meditação. Então, a meditação me transformou. A respiração hoje me transformou. A respiração dentro do consultório também me fez romper barreiras. Então, isso é muito importante. Esse peixinho é incrível. E eu coloco e eu respiro junto com a criança. E a gente vai respirando e vai acalmando e vai entrando em sintonia e nós vamos conseguindo trabalhar. Uma outra coisa que eu já usava há um tempo e agora eu uso um pouquinho mais é a lavanda, que eu tenho colocado não só no cheiro do consultório, mas como eu tenho colocado no guardanapo. E aí a criança acaba inalando, né? Claro, desde que ela não tem potencial de alergenicidade. Uma vez os pais autorizando, a gente segue. E aí eu ponho no guardanapo, a criança vai inalando e ela tem um potencial acinogênico e vai organizando, e vai acalmando, e vai tranquilizando. Então é um outro recurso que eu tenho utilizado. Boneco a gente não pode ter mais. Eu tenho alguns pacientes com necessidades particulares, e quando ele chegou ao consultório, ele ficou desesperado porque a tartaruga ninja não estava. E aí foi uma luta. Chegou uma hora, eu disse, pega a tartaruga. O que se faz nessa hora? Limpa a tartaruga. Limpamos a tartaruga, mas era a tartaruga. Não era a tartaruga, o super-homem, a princesa, e mais uma coisa, outra coisa que a gente tem um costume de ter no consultório. A tartaruga foi. A tartaruga era necessária, Thalia. Acabou? A tartaruga foi para pausa, como tudo no consultório foi, porque precisa dessa pausa, pós-atendimento, e foi limpa. Então, vamos nos adaptando. Essa consulta, essa pré-consulta pelo celular é muito interessante. Colocar a máscara na hora para crianças ver você é muito interessante. A foto que eu coloquei no consultório, eu tenho até aqui, que eu fiz mais de uma. Eu fiz uma foto. A criança me vê. Tá ali. E eu brinco.
me prefere como? Assim ou assim? Uns apontam para a foto, outros assim. É isso, gente. E a gente vamos. As crianças estão tirando de letra. O problema foi muito mais nós, adultos. Nós é que tivemos a dificuldade. Essa geração veio para ensinar. Essa geração, tudo para eles é normal. Tudo para eles é legal. Tudo para eles é bacana. É uma geração rápida. É uma geração que não precisa ficar explicando muito, porque eles já pegaram. Eles estão ligados. Eles já estão sintonizados. Ou nós entramos na sintonia, ou vamos ficar para trás. Então é isso. É verdade. Doutora Juliana, temos ainda algumas perguntas aqui e dos nossos participantes. Quem a gente não conseguir responder, por favor, depois encaminhe pelo direct. Com certeza. Isso é um prazer. Porque o assunto é muito gostoso de trabalhar, ela tem muita informação pela bagagem que traz. E a nossa live tem um tempo, já está acabando esse tempo. E a gente passou muito rápido. Espero que eu tenha podido. Será um prazer. Vamos lá. O hábito de chupar o dedo ou chupeta, que é muito comum entre as crianças, mas enfim, a gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Chupar o dedo e chupeta pode afetar a arcada dentária da criança? Com certeza. Primeira dica é mamar. Tem que mamar. Tem dificuldade para amamentar? Pede ajuda. Tem muitos profissionais que podem acolher. Quem mama, suga. Quem mama, desenvolve. Quem mama não vai ter tanta necessidade de sugar outras coisas. Isso depois, um outro momento. Uma vez já instalado o hábito do dedo ou o hábito da chupeta, a gente tem que tentar ajudar essa família, acolher da melhor forma para ele sair o quanto antes. Então, hoje nós temos recursos com livros, recursos profissionais, às vezes se faz necessário, o trabalho interdisciplinar é fundamental, em contato com o odontopediatra, o pediatra, em contato juntamente com um psicólogo, porque às vezes é difícil a gente romper, né, um hábito. Isso a gente tem que trabalhar em cima disso. E quanto mais for a frequência e a intensidade do hábito, maior a consequência. Então, uma vez ele presente, o odontopediatra está preparado, com recursos e meios e métodos para ajudar a família a sair desse processo. Claro, sem causar transtorno, de uma forma leve, mas respondendo agora de uma forma super objetiva, presença de qualquer hábito pode vir a trazer consequências muito sérias e importantes no arco dentário. Perfeito. Então, atuar na prevenção de problemas bucais é um dos objetivos da odontopediatria, né? Sim, a consulta desde a gestação. Hoje a gente tem os profissionais estão preparados para acolher a gestante. A gestante está aí para receber. Quando está grávida, o que a pessoa quer? Acertar tudo. Minha mãe era pedagoga, psicóloga, pedagoga, psicopedagoga. E mamãe dizia uma coisa que eu achava sempre achei muito interessante a fala dela. Ela dizia: se mãe e pai fosse fácil ser, haveria graduação e pós-graduação. Como não há, é difícil para Dedéu. A gente aprende todo dia, né? Então, não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai. Ninguém faz alguma coisa com o filho querendo errar. A gente faz acertando. Então, a gestante é um momento onde ela está aberta para absorver todas aquelas informações. As melhores informações, porque ela quer fazer aquilo de uma forma preciosa, primorosa para o filho. Então, uma vez você já tendo esse acesso, você tendo o próprio cuidar, qual é a função hoje? Cuidar de si, porque aí você consegue cuidar do outro. Quando o avião despressuriza, qual é a ordem? Coloque em quem primeiro o oxigênio? Em si.
Porque eu vou respirar, vou poder ajudar várias pessoas. Não é para dizer assim, eu vou me salvar e não vou salvar outra. Ao contrário. Eu estou protegida, eu estou salva, agora eu vou auxiliar. Então, quando a gente busca o equilíbrio, a gente equilibra, quando a gente fala inteligência emocional, né? A questão isso aí, é um equilíbrio. Eu busco um equilíbrio, e se eu estou equilibrada, eu consigo ajudar o outro. Perfeito. Então, a gestante é primordial ter esse contato. O bebê indo logo para o dentista. Tem tanta coisa que a gente pode falar. Quando a gente começa desde cedo, fica tudo leve, vira uma coisa natural. Não existe medo de dentista. Não vai ter mais nada disso. Porque vira rotina. Vira algo que faz parte e é bom para ele. Porque o dente, eu costumo dizer, que o mesmo sangue que bombeia o seu coração passa dentro do dente. O brasileiro, vou falar agora do Brasil, o brasileiro precisa mudar a relação com a odontologia. A odontologia é linda, ela é muito importante. Cada dente tem uma ligação com o órgão. Eu sou homeopata, fiz uma pós-graduação em homeopatia. Então, assim, na minha época não era especialidade, né? Agora já é. Quando eu fiz não era, então uma pós-graduação. Quando você vai estudar de uma forma mais ampla, a boca tem um significado para a vida absurda. Então você entra numa intimidade da pessoa, ela volta a uma fase oral, que é a ligação que ela faz com o mundo. Olha a responsabilidade do dentista aí. Isso é uma outra live. Então a gente tem que trabalhar na prevenção, sim, desde cedo, para saber escovar o dente é bom, escovar o dente é importante. Lavar as mãos é importante. Cuidar do meu corpo é importante. Cuidar da minha mente é importante. Se eu me ajudo, se eu me amo, eu amo o outro. Se eu me cuido, se eu cuido de mim, eu sou exemplo para o outro. E assim vamos. E vamos evoluindo. Então, eu vi uma pergunta que passou ali. Consulta de bebê em tempos de pandemia. É um desafio. Eu ainda não passei por esse desafio. Eu estou com um bebê agendado. Ainda não passei por esse desafio. Temos que pensar. Eu joguei a pergunta para a família. Que nesse momento, temos que também estar preparados para saber lidar com a situação do hoje. Às vezes um bebê muito pequenino, para sair, precisa mais de uma pessoa para levar. A família está preparada para encarar esse processo? É uma necessidade agora real? Dá para esperar um mês para estabilizar? Aí eu vou ajustando com a família. Essa família quis. Então, eu vou encarar esse momento do bebê no consultório daqui a 2 semanas. Eu tenho um bebê agendado, porque agora eu tenho atendido os meus pacientes de rotina. E algumas urgências que aparecem, né? Dente que está nascendo, outro não caiu. Coisas que acontecem com o odontopediatra. Criança que caiu. E aí a gente vamos trabalhando. Mas é uma coisa nova. Eu acho que eu respondi essa pergunta, né? É verdade. Respondeu sim. Então, a prevenção, desde a gestação, o bebê no consultório desde sempre, para receber todas as orientações de higiene, todas as orientações da importância da relação da odontologia para a saúde da criança, como um todo, a importância da visita ao dentista precoce, o controle da dieta e juntamente com o trabalho interdisciplinar, cuidando do ser como um todo para o equilíbrio. Quem tem prevenção não tem doença. Depois dessa sua pergunta, eu ia entrar com a pergunta da Maia, que era exatamente sobre o bebê dela, provavelmente, que ela gostaria de saber, né, da questão de ir ao consultório em tempos de pandemia. Né? É uma questão de ligar para o odontopediatra de escolha dela, conversar com esse odontopediatra para ver ajustar a melhor maneira em conjunto para que o profissional precisa ouvir da família. Porque às vezes você consegue acolher essa família de várias formas. Perfeito.
Eu disse para vocês que ela ia trazer muita bagagem. Lembra que eu falei? Acho que nós precisaremos agendar uma nova live com a doutora Juliana para a gente conseguir sanar todas as perguntas e todas as dúvidas. Eu queria agradecer, em nome da Lupa Consultoria e Treinamento, por você ter aceito o convite, por participar dessa live, Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. Agradecer aos nossos participantes e dizer que a Lupa sente-se honrada e feliz com a sua presença e que todos os participantes que queiram fazer ainda alguma pergunta, que façam pelo direct da doutora Juliana ou direct da Lupa. Com certeza. É um prazer, é um prazer. Será um prazer responder. Obrigada, doutora Juliana. Uma boa noite para todos e até a próxima live. Se Deus quiser, eu que agradeço o convite. Espero que eu tenha atingido o objetivo da Lupa. Uma honra para mim. Quero agradecer também a participação de vários amigos, pacientes, família, que estiveram presentes aqui. Estou à disposição. E para os meus colegas que estão aqui presentes, estamos juntos. Nossa profissão é linda, vamos em frente. Para todos nós que precisamos de cuidados bucais, não vamos bobear com os nossos cuidados. Nós temos que nos cuidar. Volto a dizer, mesmo sangue que bombeia o nosso coração passa dentro do dente. Então, a gente não cuida de dente, a gente cuida de gente. É isso. Beijo enorme. Tudo vai passar, vai passar. Tá ficando mais leve. Obrigada, doutora Juliana. Eu que agradeço. Boa noite. Beijo. Obrigada. Até se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.